Meu Deus do céu! Jesus, sacode esse irmão que está do seu lado aí e falei, irmão, você está acordado, meu irmão? Fala para ele, então dá um glória aí. Eita Deus, se coloca em pé. Vamos nos colocar em pé, vamos pegar a nossa Bíblia. Em Isaías capítulo de número 35. Aleluia. Isaías 35. Esse aqui coloca para mim aqui na... Nós vamos ler o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Se você está vendo alguém sem Bíblia aí perto de você, chega perto dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa aí, para que você possa ler junto com ela. E diz assim no versículo de número 8, Isaías capítulo 35, versículo 8, diz assim: E uma estrada estará lá, e um caminho, isso será chamado o caminho de santidade. O impuro não passará por ele, porém, ele será para esses, os caminhantes. Por insensatos que sejam, não se extraviarão. Nenhum leão estará lá, nem qualquer animal faminto por ele. Ele não será encontrado lá, porém, os redimidos caminharão por ele. Amém? Vamos orar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra, Senhor, nessa noite, ó Pai, venha ministrar o nosso coração, ministrar as nossas vidas, ministrar o nosso interior, ó Pai, porque nós estamos aqui hoje, Senhor, e cremos que o Senhor tem uma porção para nós hoje, ó Pai. O Senhor tem algo para o nosso coração, ó Pai, e nós cremos e estamos aqui, Senhor, com a nossa mente aberta, Senhor, com o nosso coração aberto, com o nosso espírito sedento, para receber a direção daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que a nossa mente esteja fixada no Teu trono agora, Senhor, para receber a Tua direção. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e Te exaltamos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar. O caminho de santidade. O livro do profeta Isaías é um livro que ele tem diversas passagens messiânicas, né? O profeta Isaías viveu mais de 700 anos antes de Cristo. Mas mesmo assim, Isaías ele traz diversas profecias a respeito de Jesus. Ele vai falar sobre o nascimento de Jesus, como isso aconteceria, de que forma seria. Ele vai falar sobre o ministério de Jesus. Ele vai falar sobre a morte de Jesus. E nesse capítulo de número 35 de Isaías, é um capítulo que fala sobre um tempo de restauração. Um tempo de cura, um tempo de alegria, um tempo de retorno à presença do Senhor. E ele fala que essa realidade, ela iria acontecer através de um caminho. De um caminho que é chamado de caminho de santidade. Quando a gente vai olhar na palavra do Senhor, em alguns momentos a palavra se refere a um caminho que foi fechado. Que caminho era esse? A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, no capítulo de número 3, que após o homem ter pecado, o Senhor tira o homem do Éden e coloca um anjo guardando o caminho. E esse anjo tinha uma espada para que o homem ele não voltasse por aquele caminho. Então o caminho estava fechado.
O homem, ele não poderia ter novamente acesso a esse relacionamento com Deus. Ele não poderia ter novamente essa proximidade com o Senhor. Por quê? Porque o caminho, ele estava fechado. O caminho do relacionamento estava fechado por causa do pecado do homem. A humanidade vivia essa circunstância e essa característica de ser marcada pelo pecado. Mas o Senhor diz e profetiza lá em Isaías, dizendo: olha, haverá um caminho. E esse caminho é um caminho de santidade. E a gente precisa entender, querido, que esse caminho de santidade tem um significado para nós. Porque quando a gente olha para a palavra santidade, ela significa separação. Aquele ou aquilo que é separado. E a gente precisa entender isso no nosso coração. Porque Deus é um Deus santo. Deus é um Deus que nele não há pecado algum. E o Senhor nos chama, olha, sede santos como eu sou santo. Ele nos chama a esse relacionamento, no qual nós separamos a nossa vida, nós separamos o nosso coração, nós separamos as coisas que nós fazemos e nós consagramos ao Senhor. Entenda bem isso. Lá na antiguidade, quando o Senhor dá a Moisés as ordenanças sobre as coisas que seriam utilizadas no templo, ele vai dizendo: olha, haverá uma bacia de bronze e ela será consagrada ao Senhor. Haverão pessoas que serão consagradas ao Senhor. Haverão utensílios que eles serão consagrados ao Senhor. Haverão itens que eles serão consagrados ao Senhor. O que acontece? Eram objetos que eram consagrados exclusivamente para servir e adorar ao Senhor. Quando a gente fala de separação, a gente fala da santidade, a gente fala de consagração, a gente fala de algo que pertence a Deus. E quando a gente fala sobre o caminho da santidade, é um caminho que só percorrerão aqueles que pertencem ao Senhor. Isso é muito forte para o nosso coração. Isso é muito forte. Porque hoje nós vivemos um tempo, queridos, que existe muita dualidade nas coisas. O que significa isso, pastor? Significa que muitas vezes nós estamos transitando entre coisas que são de Deus e que não são de Deus. Muitas vezes nós vemos uma pessoa que abre a sua boca e canta um louvor. Mas daqui a pouco ele está cantando uma música do mundo. Não sei se você já viu na internet, tem uns videozinhos que rola aí na internet, que é aquele cara assim, que tem assim, né? A legenda é mais ou menos assim, ó. Aqui nem o diabo entende. Você já viu esses videozinhos que tem assim? Que tem um cara fumando e ouvindo um louvor. Já viu esse vídeo? Aí o vídeo fala assim, o diabo entra e fica confuso. Por que acontece com a gente, querido? Muitas vezes nós estamos vivendo essa vida misturada. Uma vida que ela não é mais uma vida separada para o Senhor. Por exemplo, você tem esse instrumento aqui, né, Andinho? Um baixo. Está no altar. Você tem um teclado que está no altar. Você tem uma guitarra que está no altar. Você tem uma bateria. Aí você fala, não, olha, são instrumentos consagrados ao Senhor. Aí um amigo chega assim para Eric e fala assim, Eric, me empresta seu teclado.
Eu vou tocar num pagode lá da faculdade, rapaz, vai ter a rocha, vai ter não sei o quê, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Não, não, vou emprestar não. Meu instrumento é consagrado ao Senhor. Ah, me empresta o seu baixo. Não, ele é consagrado ao Senhor. Mas será que nós fazemos isso com a nossa vida? Será que nós consagramos ao Senhor, por exemplo, as músicas que nós ouvimos? Ou às vezes até mesmo as músicas que nós postamos nos nossos stories, nas nossas redes sociais? Será que nós consagramos ao Senhor aquilo que sai da nossa boca? Ou será que pode, como a palavra nos pergunta, sair da mesma boca ser uma fonte de água doce e uma fonte de água amarga? O caminho da santidade é o caminho da consagração. E o caminho da santidade é um caminho que ele vai nos propor transformação. E eu quero convidar você para ir na sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4. A partir do verso de número 22. Você conseguiu achar aí, amém? Efésios 4, 22, o texto da palavra diz assim para nós: o que concerne aos procedimentos anteriores, Paulo está falando, olha, sabe a sua antiga forma de viver? Ele diz: vos despojeis do velho homem, que é corrupto, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. O que Paulo está propondo para nós aqui, queridos? Ele está dizendo, olha, você, eu, nós, precisamos deixar a nossa antiga maneira de viver. Isso é muito sério para nós, queridos. O caminho da santidade é um caminho para a transformação. Todo mundo que começa a transitar por esse caminho, que começa a caminhar nele, não está perfeito. Talvez você diga para mim e fala assim, pastor, mas ser santo é ser perfeito. Não. Todos nós erramos. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas precisa haver em nós um desejo, amados irmãos, de buscar essa santidade. Entender que o pecado na nossa vida, ele não deve ser um hábito, mas um acidente. Ele não deve ser algo corriqueiro, mas sim algo que acontece na nossa vida e que não deve ser algo que deve ser repetido. À medida que nós caminhamos nesse caminho, nós precisamos olhar as coisas que nós fazíamos e nós temos que começar a deixar elas para trás. Isso não faz mais parte da minha vida, isso não faz mais parte da minha vida, isso não faz mais parte, e a gente vai deixando. Porque é necessário nós nos despirmos do velho homem e vivermos, querido, o novo de Deus sobre a nossa vida. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas não conseguem andar para frente no caminho da santidade.
Elas ficam, dando volta. Elas ficam dando volta, dando volta, dando volta. Por quê? Porque muitas vezes elas não estão dispostas a largar os velhos hábitos, as velhas práticas, as coisas que faziam anteriormente. Então ela fala assim: não, eu vou largar tudo isso. Mas ela vai e volta novamente. Não, mas eu preciso largar. Mas ela vai e volta novamente. E fica ali, irmão, parecendo, né, aqueles peão. Quando era menino, jogava peão e fica rodando, 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 e não sai do lugar. Eu conheço pessoas que têm 30 anos de crente, 40 anos de crente, e são assim. Não conseguem avançar no caminho do seu relacionamento com Deus. O processo da caminhada, no caminho da santidade, ele precisa deixar os velhos padrões. Ele precisa abandonar as antigas mentalidades. Ele precisa se submeter ao processo de Deus para a vida dele. Sabe, queridos? Muitas pessoas continuam a sua vida inteira escravos do pecado. Eu costumo chamar, já falei aqui várias vezes, que tem pessoas que têm pecado de estimação. Como é que é isso, pastor? É aquele pecado que a pessoa vai caminhando com ele a vida toda, caminhando, caminhando, caminhando. E chega um ponto, irmão, que a pessoa está igual apegado com um bichinho, ela está apegada com o pecado. Ela fala assim: porque as minhas mentiras, elas não fazem mal a ninguém. Você viu que ela já pegou posse da mentira para ela? As coisas que eu falo, as minhas fofocas, não fazem mal para ninguém. As minhas apostas lá no site, lá do Bet, lá, não fazem mal para ninguém. Porque a pessoa, querido, ela está tão apegada àquilo que ela acaba trazendo o pecado como sua identidade. É como se aquilo fizesse parte da vida dela. E muitas vezes ela não está disposta a sacrificar. Porque ela continua sentindo prazer no pecado. Isso é muito sério. O caminho da santidade é um caminho de transformação. Mas também, queria que você fosse na sua Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7, versículos 13 e 14. E o Senhor fala sobre uma porta, que ela é estreita. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, dizem assim para nós: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. O que a gente vê aqui, querido? Mais uma vez, o Senhor utilizando a figura do caminho para falar sobre o relacionamento com Ele, a vida com Ele, o compromisso com Ele. Esse caminho
O caminho da santidade é o caminho que exige de nós renúncia. O caminho da santidade é para os que renunciam. Todos nós, irmãos, temos fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Eu não sei qual é a sua. Mas é importante que você saiba qual é a sua. Por quê? Porque é exatamente ali que o inimigo vai tentar você. Ah, pastor, eu tenho uma fraqueza com dinheiro. É ali que o inimigo vai começar a trazer para você um monte de proposta mirabolante para você ficar rico do dia para a noite. Ah, pastor, minha fraqueza é negócio de relacionamento. É ali que vai começar a aparecer proposta para você. Lá no Instagram, lá no WhatsApp. Pessoas mandando mensagem para você no direct, querendo te chamar para sair. Por quê? Porque o inimigo sabe qual é a sua fraqueza. Mas se nós queremos caminhar nesse caminho da santidade, queridos, nós precisamos renunciar. Nós precisamos entregar as nossas fraquezas diante do Senhor, chegar diante dele e falar: Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo, Senhor, me dá força, Senhor, me dá estratégia para que eu possa fugir disso. Porque, queridos, o caminho largo, ele é confortável. Ele é um caminho que não exige transformação. É um caminho que não confronta o pecado. É um caminho que aceita tudo. E parece mais fácil. Nós vimos hoje pela manhã aqui na ministração da peça que a menina, que era a peça circulava ao redor dela, quando ela ia fazer um compromisso com Deus, a mente dela dizia assim: não precisa fazer isso. Você já está fazendo muito. Para que você vai fazer isso? Não tem necessidade. Porque, queridos, o nosso corpo e a nossa alma, eles buscam o conforto. Eles buscam, queridos, aquele lugar que ninguém exige nada, que ninguém pede nada, e o mundo reforça isso, dizendo assim: ó, você tem vontade de fazer? Faça. Seu corpo, suas regras. Se você sentir vontade, vá lá e não pense nas consequências. E o que vai acontecendo? Um discurso bonito de liberdade que nos torna escravos do pecado, escravos dos nossos desejos, escravos das nossas vontades. Quantas pessoas eu converso e elas dizem para mim assim: pastor, eu queria parar de jogar, mas eu não consigo. Pastor, eu queria parar de acessar aquele site pornográfico, mas eu não consigo. Pastor, eu queria parar de ficar no Instagram vendo a vida dos outros, mas eu não consigo. Pastor, eu queria parar de falar da vida dos outros, mas eu não consigo. Pastor, eu queria perdoar, mas eu não consigo. Pastor, eu queria amar o meu vizinho que me perturba, mas eu não consigo. E por que isso acontece, irmãos? Porque existe uma escravidão espiritual, na qual nós precisamos chegar diante do Senhor e renunciar. Senhor, eu renuncio o prazer que eu sinto no jogo. Toda vez que eu jogo lá no jogo do bet, lá,
que eu aposto, eu renuncio a esse prazer. Eu renuncio o prazer de acessar aquele site pornográfico. Eu renuncio o prazer que eu sinto de falar mal das pessoas e achar que as pessoas estão me admirando porque eu estou levando uma informação para elas. Eu renuncio esse ódio que eu guardo no meu coração, do meu familiar, mas eu acho que eu tenho o direito de sentir. Eu renuncio tudo isso. Porque o caminho da santidade é um caminho de renúncia, é um caminho que confronta o nosso coração, é um caminho que chama para o alinhamento com Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo, uma geração, e sempre que eu estou falando aqui sobre geração, eu não estou falando sobre uma faixa etária, a geração dos 18 aos 30, não, eu estou falando de um tempo. Um tempo de pessoas de 10 a 100 anos. Que não querem ser confrontadas. Elas querem ser afagadas nos seus pecados. Elas querem encontrar alguém que diga para elas, não, tudo bem, continue fazendo isso. Não tem problema, Deus te ama. Realmente o Senhor te ama, mas por te amar, Ele não quer que você permaneça assim. Sabe? Imagina que você tem um filho, uma filha, e você encontra um filho, vamos pensar numa situação, enfiando um palito no formigueiro. E você sabe que aquelas formigas são aquelas formigas que dão aquelas beliscadas poderosas. Já pensou nisso? E você está vendo seu filho ali. Ele vai enfiar aquele galho que ele achou naquele formigueiro. Aquelas formigas vão sair para cima dele. Ou não sei, você está vendo seu filho tacando pedra numas abelhas. O que você faz? Você deixa ele continuar fazendo aquilo que ele está fazendo de errado? Ou você chama ele e fala assim, meu filho, não vá para aí porque você vai se dar mal. Só que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, elas querem ter o direito de continuar ali, tacando pedra na abelha, enfiando galho, lá no formigueiro, e continuar achando que estão certas. O caminho da santidade é um caminho que nos chama a renúncia. Mas além disso também o caminho da santidade nos fala, lá em Hebreus capítulo de número 12. Vai na sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. Versículo de número 14. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você consegue entender isso aqui, querido, nessa noite? O caminho da santidade não é uma opção. Se você vive e quer viver o seu relacionamento com Deus, o caminho da santidade, querido, não é uma opção, ele é um caminho necessário. Porque se nós não andarmos em santidade, se nós não buscarmos a santificação, não buscarmos a separação para Deus, a consagração para o Senhor, a palavra diz,
Se nós não buscarmos isso, nós não veremos ao Senhor. É muito importante que você entenda isso nessa noite, querido irmão. Existe um chamado de Deus para esse caminho, porque esse caminho nos leva à presença do Senhor. Não existe relacionamento, nem vida com Deus, sem um compromisso de separação para o Senhor. Sabe, hoje a gente vê muitas pessoas, a gente falou antes sobre isso, mas existe muitas pessoas que elas estão hoje cambaleantes. Cambaleantes entre dois momentos de fé. Está na igreja, mas também tem que acender uma vela. Eu estou na igreja, aleluia, glória a Deus, não sei o quê. Mas tem que ir lá tomar um banho de folha. Está na igreja, mas tem que botar uma mandinga atrás da porta. Está na igreja. Mas você não crê em Deus? Eu creio. Deus é maravilhoso, Deus é a minha força. Mas quer fazer um trabalho para abrir os caminhos. O que é isso? Não existe separação. Não existe consagração. Não existe pertencimento. Porque o caminho da santidade não é opção. O caminho da santidade, ele é uma identidade. É algo que nós precisamos olhar para nós e dizer assim: eu sou separado para o Senhor. A minha vida é separada para o Senhor. O meu coração é separado para o Senhor. Eu sou consagrado para Ele. Onde eu estiver. Você vai estar lá no seu trabalho. Mas as pessoas vão perceber que você é uma pessoa consagrada a Ele. Você vai estar lá na sua faculdade, as pessoas vão perceber. Você vai estar lá na sua vizinhança, as pessoas vão perceber. Por quê? Porque você assumiu um compromisso no seu coração de ser alguém que se consagrou ao Senhor e dizer: Senhor, que a minha vida seja consagrada a Ti, que os meus pensamentos sejam consagrados a Ti, que aquilo que sai da minha boca seja consagrado a Ti, que tudo o que eu fizer, Senhor, seja consagrado a Ti e que eu não faça nada que seja contra aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sabe? Quando a gente olha para alguns personagens bíblicos, você vê que eles não precisavam ficar falando de Deus o tempo todo. Mas o próprio comportamento deles constrangia as pessoas. Quando você lê lá em Daniel capítulo 1, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, a palavra diz que eles se consagraram ao Senhor. E o que aconteceu com eles? A palavra diz que eles eram 10 vezes mais inteligentes que os outros. 10 vezes mais capazes e confiáveis do que os outros. Eram homens que havia caráter neles. E que as pessoas olhavam para eles e reconheciam Deus na vida deles.
O que significa isso para nós, queridos? Muitas vezes, irmão, nós vemos uma pessoa que é todo cheio de coisa de crente. Você já viu essas pessoas que são assim, cheias de coisa de crente? Você vai conversar com a pessoa e vai assim, e aí, vaso! Aleluia! Glória a Jesus! Deus é bom! Eita, aleluia! Aí você vai olhar. Trambiqueiro. Atrapalhado. Caloteiro. Fofoqueiro. Pessoa que é só uma casca, irmão. É um personagem que ele veste ali. Deus é bom, aleluia. Deus é fiel, glória a Deus. Você vai lá no Instagram dele lá, tem uma postagem de um versículo lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia. Mas a essência dele não é verdadeira. Usa o nome de Deus para fazer trambicagem. Usa o nome de Deus para que as pessoas confiem nele. Usa o nome de Deus para fazer coisa de atrapalhação. Mas o que eu estou falando para você aqui hoje, querido, é uma identidade forjada na presença do Senhor. Porque quem anda no caminho da santidade, ele não quer conversa com o pecado. Ele não quer conversa com as coisas que o mundo apresenta. Ele não quer conversa com aquilo que traz para ele como uma novidade, uma coisa incrível, uma coisa fantástica. Por quê? Porque ele sabe que ele não quer sair do caminho do relacionamento dele com Deus. Porque não existe nada mais valioso do que você estar em comunhão na presença do Senhor. Nenhum dinheirinho extra, nenhum trambiquezinho, nenhum elogio que você possa receber, querido, vale mais do que você estar no seu relacionamento com o Senhor. O caminho da santidade não é uma opção, ele é uma identidade. O caminho da santidade, ele está aberto. E eu queria que você fosse lá na sua Bíblia, em João, capítulo de número 14. Aleluia! João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Jesus vai dizer assim para nós. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você consegue entender isso aqui, querido? 700 anos antes, Isaías diz assim: olha, haverá um caminho, o caminho de santidade. E quando Jesus, ele vem, ele chega, e ele fala: olha, sabe aquele caminho lá que Isaías falou? Sabe aquele caminho de santidade? Sabe aquele caminho que leva ao Pai? Eu sou o caminho. Eu quero dizer para você, querido, meu irmão, minha irmã, nessa noite, esse caminho que leva à vida eterna, ele continua aberto. Ele continua aberto para nós nos relacionarmos com Ele, para nós nos aproximarmos dEle, para nós estarmos junto a Ele. E quando Jesus, Ele traz para nós, querido, essa ideia do caminho, isso tem dois entendimentos para nós. Primeiro, que Ele é o caminho
que nos leva ao Pai, que nos leva à vida eterna. E segundo, que é com Ele que nós aprendemos a caminhar nesse caminho. Você quer alguma coisa de Deus? Você quer viver um relacionamento com Deus? Você quer conhecer mais a Deus? Olha para Jesus. Porque Jesus, Ele é o acesso, Ele é a direção, Ele é o exemplo e Ele é o destino da nossa vida. Aí eu queria ter mais relacionamento com Deus, como é que eu faço? Eu olho para Jesus. Aí eu queria saber como perdoar. Eu olho para Jesus. Eu queria saber como amar aquela pessoa que eu não amo. Eu olho para Jesus. Aí eu queria saber como renunciar. Eu olho para Jesus. Porque Ele é o exemplo para a minha vida. Ele é o exemplo para a sua vida. Ele é o caminho e com Ele nós aprendemos a caminhar. E com Ele nós andamos, e nós avançamos para chegar até a vida eterna, para viver a eternidade com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando nós nos propomos a andar por este caminho, nós seremos transformados. Precisamos renunciar àquilo que nos afasta do caminho do relacionamento com Deus. E viver um compromisso de santidade diante do Senhor. Sabe, hoje em dia, com redes sociais, tem muita gente que vive uma farsa. É assim que acontece. A pessoa chega lá e posta na rede social, né? Aí bota lá, suco verde, minha dieta, tudo lindo, vida fitness. Aí tudo lá de cá olha e fala assim, olha para fulano. Está lá fazendo, dieta, está se cuidando. Mas tu sabe se a pessoa bebeu? Será que a pessoa bebeu mesmo? A internet está cheia de fórmula mágica, irmão. Você olha um vídeo lá, o cara fala assim, vou te ensinar a vender produto na internet e você vai ganhar 10 mil reais por dia. Vou até botar aqui um print do meu extrato aqui. Você sabe se é verdade mesmo? Ou será que ele pegou aquele extrato de alguém? Ou ele montou lá na inteligência artificial? Não sabe. Mas a gente do lado de cá, o que a gente faz? A gente olha e fala assim, rapaz, fulano, está ganhando 10 mil por dia. O cara posta lá, né? Minha casa nova. Ó minha casa nova, vou andar pela minha casa nova. Ele sai filmando a casa. Minha casa nova, minha casa nova aqui, ó como é que ela é linda. Ó, tem essa bancada aqui na cozinha. Olha esse quarto, ó o quarto aqui, ó a janela desse quarto. Olha, tem até uma banheira aqui, ó que coisa linda. Aí a gente do lado de cá faz assim, olha fulano ficou rico, olha a casa dele. Mas você sabe se ele não alugou a casa só para poder fazer aquela filmagem? E a gente do lado de cá acredita? Porque o que mais tem na internet é isso. Engano. Que é passado para nós e nós recebemos como verdade. Mas sabe o que acontece? Na nossa vida com Deus,
Você pode enganar o outro, mas você não engana Deus. Você pode tirar foto com a Bíblia. Você pode tirar foto lendo devocional. Você pode botar no seu story versículo. Mas o Senhor sabe como realmente está o seu relacionamento com Ele. O Senhor sabe. Ele sabe. Você pode até enganar o outro do lado de cada tela e falar assim, é fulano, ó, rapaz, tá crente, viu? Todo dia lendo Bíblia. Só bota nos stories dele versículo e música gospel. Tá crente demais. Mas o Senhor sabe. Porque a vida com Deus, querido, ela não é uma interpretação. Ela é uma realidade que nós precisamos chegar diante de Deus e assumir e dizer, Senhor, eu quero viver a minha vida com o Senhor. Eu quero viver entregar a minha família para o Senhor. Eu quero me consagrar diante de Ti. Caminho de santidade, querido. É um caminho para a transformação. É um caminho de renúncia. É um caminho necessário. E é um caminho que ele continua aberto para a nossa vida. A palavra do Senhor nos fala lá em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor te ama, sabe? E Ele te ama com amor sacrificial, com uma entrega totalmente incompatível com a nossa capacidade de responder. O Senhor nos resgata da morte, nos resgata do pecado. E nós precisamos, queridos, no nosso coração assumir diante de Deus esse compromisso de viver esse relacionamento de santidade na presença do Senhor. Entregar o nosso coração, entregar a nossa vida, porque o Senhor entregou tudo. O seu único filho por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. O desafio que eu tenho para você hoje, meu irmão, minha irmã, é o desafio de propor o seu coração a caminhar neste caminho de santidade na presença do Senhor. Todos os dias, eu oro diante do Senhor e peço ao Senhor, Deus, me ajuda. Não deixa que os meus pés se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que eu possa continuar caminhando na Tua presença todos os dias. É um desafio que nós precisamos vencer todos os dias. Mas se nós buscarmos na presença do Senhor, Ele vai transformar a nossa vida, vai transformar o nosso coração, vai transformar o nosso interior. E cada vez mais, nós vamos abandonar as antigas práticas e vamos viver de acordo com os princípios do Senhor. Eu quero convidar